Falar também com o Breno Galante, já voltou da Argentina, aquele perrenguezinho de leve, né, Breno Galante? Mas tá tudo certo contigo. Aprovada essa iniciativa do Galo aí em prol das vítimas dos desastres naturais no Rio Grande do Sul, Breno? Boa tarde, Rafa, boa tarde, turma aí do estúdio, turma de casa. Perrengue mesmo, viu, Rafa? Porque eu vou dizer pra você, eu nunca tinha passado por isso que eu passei, não, né? Eu já tinha tido turbulências em outros momentos, mas como o avião fez, ele afundou assim 2 vezes, e aí aquela turbulência, a luz piscando, o pessoal gritando dentro do voo, e de repente a comissária de bordo fala: estamos voltando para Rosário porque não temos condições de ir para o Rio de Janeiro. Eu falei: meu Deus do céu, eu juro para você que eu temi pelo pior. Aí nós voltamos para abastecer, teve que fazer um outro itinerário, né? Aí uma volta maior, então tinha que gastar mais gasolina, mais tempo, perdi minha conexão no Rio de Janeiro, tive que esperar lá um tempo para poder ir para São Paulo, de São Paulo para BH. Era para ter chegado 9 horas da manhã ontem, cheguei às 6 horas da tarde, mas faz parte, né, Rafa? Pelo menos o Atlético trouxe os 3 pontos, importante também essa belíssima ação que o Atlético está fazendo, né? Eu vejo de 2 maneiras. Primeiro, claro, dar essa força e esse apoio pro pessoal do Rio Grande do Sul, que tá precisando e muito, realmente uma tragédia. Na Argentina, todos que, quando eu falava que era brasileiro, a primeira coisa que me perguntavam: e a situação do sul do país, como é que tá? Isso tá tocando todo mundo, né? Essa questão. E também, além de ajudar o pessoal lá, é uma forma de aproximar o torcedor do Atlético, né? Dos jogadores, da Arena MRV, como o Edivaldo falou, né? A gente sabe que a torcida tá vivendo uma extrema paixão pelo time, com toda razão, pelo Milito também, com toda razão. E diga-se de passagem, todo mundo que eu conversei na Argentina sobre o Milito, só elogios, né? Falando que ele é um treinador que dirige os times com muita paixão, intensidade. Isso tudo que a gente tá vendo aqui foi o que me falaram lá quando ele comandou o Argentino Júnior. E ainda encontrei com um torcedor do Boca que me levou pro aeroporto, que estava chateadíssimo, porque ele disse: Milito rejeitou o Boca e foi para o Mineiro, e agora vai ser campeão da Libertadores pelo Mineiro. Espero que ele profetize e isso dê certo. Mas parabéns ao Atlético, belíssima atitude, belíssima ação, viu, Rafa? Lélio, percebe-se que o Breno Galante está mais militizado que muita gente, viu, Lélio? Vamos com calma, né? Estamos ainda em maio. Tem muita bola pra rolar ainda, muita verdade, coisa. É verdade. Ô Lélio, Rafa, mas o torcedor do Atlético tem que viver momento. Vai ficar esperando para comemorar só na hora do título. Tem que comemorar momentos também. O momento do Atlético é um momento de invencibilidade. Eu sou a favor do torcedor, claro, sem oba-oba, mas comemorar o momento. O primeiro time do Brasil que vai ao Rosário e vence lá. Esses feitos do Atlético têm que ser comemorados. O momento do Atlético é muito bom. Agora, oba-oba, já ganhou o título, concordo com o Lélio, é outra coisa. Mas o momento é positivo. Tem que comemorar, ué. Comemorar não, você pode ficar feliz, né, Breno? Feliz. E deixar pra comemorar com a taça na mão. Isso aí que sempre... Bom, pelo menos eu penso dessa maneira, mas inegavelmente o momento do Atlético ele é espetacular, né? Muito acima do que a gente esperava quando veio o Milito pra cá, e isso demonstra só uma coisa. Eu até conversando com o Pedro Abílio ali, que a capacidade intelectual dos jogadores do Atlético também faz com que o grupo seja acima da média. Porque você, para assimilar o trabalho rapidamente, é porque tem o QI avantajado, né? E a gente vê e a satisfação dos caras de jogarem dessa maneira. Pode ter um perrengue como teve no segundo tempo, o Rosário dificultou, mas e daí? Vamos em busca da vitória. E o Atlético jamais desistiu da vitória. Esse espírito aí é que deixa o torcedor realmente mais empolgado ainda. E dentro disso, Rafa, que o Lélio citou, eu até conversei com uma pessoa próxima ali, a comissão técnica permanente do Atlético, foi exatamente o que foi dito. Além, claro, dessa qualidade do Milito para poder passar as coisas, o entendimento do grupo foi muito rápido, daquilo que foi pedido e às vezes, ou na maioria delas, na conversa. Daqui a pouco eu vou falar um pouco até dessa chegada, como que foi esse período do Milito. Por exemplo, a gente está vendo o time agora
depois aí de 38 dias de jogo em cima de jogo, tendo essa folga ao longo da semana. Então, muito boa essa observação, viu, Lélio? Mesma coisa. Imagina se eu tivesse que explicar isso para 11 camaradas com o nome de Homer Simpson. Não ia dar muito certo, não. Eu achei que você ia buscar um na história aí pra falar. Não. Deixa só pro desenho mesmo. E o legal, a gente até falou muito na transmissão quando o Alisson entrou em campo, né? Que nessa análise do Milito, obviamente, a gente tem que enaltecer, como você enalteceu, Lélio, os jogadores que assimilaram muito bem, né, a inteligência, né, de futebol dos caras, a leitura de futebol deles. E quem ainda teve um pouco de dificuldade, como foi o caso do Alisson, mas aí tem uma explicação, né? O cara que sobe, a questão tática, tem um pouco mais de dificuldade. Ele trabalha na base de um outro jeito. Tá em transição ainda. Né, a transição. E o Alisson foi feito um trabalho especial com ele, para que ele pudesse entender taticamente o que era estar numa equipe principal do Atlético, né? As próprias funções que o Milito gostaria que ele tivesse. E a gente já vê o Alisson completamente diferente. Ele sabe perfeitamente o que ele tem que fazer quando ele entra em campo. Ele tem que levar o time pra frente, ele tem que puxar os caras com ele tem que buscar a marcação, ele tem que sofrer falta, ele sabe o que ele tem que fazer, né? E aí você vê como ele, em pouco tempo, já cresceu nessa condição dele. Então, assim, não é que todo mundo acha, olha, o Milito é maravilhoso, deu tudo certo. Nem ele acha isso. Ele mesmo já pediu calma, né? Calma. Já, pés do chão. Calma. Mas o trabalho reflete muita coisa boa, que pode dar certo e chegar a um título de Libertadores, que talvez para esse grupo e os remanescentes, né, lá de trás de 21, é o título que ficou faltando, é possível, mas a briga ainda é muito grande. Ô Rafa, então pra gente fechar essa questão do jogo, deixa eu passar, do treino que vai ser no sábado, lá na Arena MRV. Então, pro torcedor em geral, ingressos a R$20, pro sócio a 10. E o sócio poderá comprar até 4 bilhetes adicionais a partir do início da venda para o público em geral. O estacionamento, geralmente salgado na Arena MRV para essa partida, um acordo do Atlético com a Estapar, que é a responsável que administra, né, o estacionamento da Arena MRV, será de R$10. Sobre o time, Rafa, destaquei, voltou na madrugada de ontem de Buenos Aires não, lá de Rosário, na Argentina, para Belo Horizonte, descansaram ontem e hoje mais um dia de folga. Reapresentação amanhã na Cidade do Galo, com treino à tarde. No sábado vai ser o treino aberto na Arena MRV, no domingo treino à tarde e a viagem à noite para Montevidéu. E na segunda-feira tem também um treino em solo uruguaio, com horário ainda a ser definido pelo Atlético. A partida contra o Peñarol vai ser às 19 horas. E aí, Rafa, sobre isso, até já dei aqui um pequeno spoiler. Quando o técnico Gabriel Milito chegou no Atlético, lá no final de março, ele foi anunciado no domingo, dia 24. Ele teve a semana inteira para poder trabalhar o time e no dia 30 foi o primeiro jogo da final contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro. Desde então, Rafa, deste dia 30 até o jogo contra o Rosário na terça-feira, foram 38 dias de trabalho e praticamente um jogo a cada 3 dias. Somente nesta semana que o elenco do Atlético teve esse respiro. E o aproveitamento, todo mundo sabe, são 8 vitórias e 3 empates. E o próprio Gabriel Milito já coloca isso para colocar, já prega esse negócio de manter os pés no chão. E também o próprio Hulk falou que só vai comemorar na hora que estiver levantando a taça. Isso me chamou muito a atenção na entrevista que ele deu lá na Argentina. Mas tem que ser, não pode... Esse oba-oba eu acho que tem que ficar mais pro torcedor mesmo. O jogador, ele acaba que fica mais concentrado, mais focado. Ô Ed, você falou aí do Peñarol, sem querer dar spoiler de coisas que estão por vir aqui no Tempo Esportes, mas já dando um spoiler de leve, foram poucos jogos entre Atlético e Peñarol, né, cara? A gente tava vendo um retrospecto ali, como quem não quer nada na redação. Jogos oficiais pouquíssimos, né? Jogos oficiais pouquíssimos, 3 na verdade, né? 2 lá nos anos 2000, o Lélio deve até se lembrar. Pela Mercosul, o Atlético venceu lá no jogo, foi no Estádio Centenário pelo placar de 2-1 e na volta teve um empate em Belo Horizonte. E naquele ano, né, Lélio, o Atlético caiu na semifinal pro Palmeiras, né? Já era semifinal?
Não, esse jogo contra o Penharol foi fase de grupo. Não. O do Atlético foi fase de grupos Palmeiras. contra o Penharol. Contra o Palmeiras já era semifinal. Pelo que eu pelo que eu dei uma olhada, foi sim, pela semifinal. Então foi mesmo que o Atlético levou uma sapecada lá com aquele Tuta fazendo gol, e o Atlético jogando muito mal e até num domingo anterior poupou o time e foi goleado pelo Sport também. O técnico era o Nedo Xavier. Da Mercosul. O eterno Nedo do Boa, né? Ele mesmo. Foi semifinal, viu, Ed? Palmeiras 4-1 no Galo. Tô falando. E na volta 2-0 aqui no Mineirão. Gol do Tuta e do Juninho aqui no Mineirão. E no jogo de ida, o Tuta fez um. O Paulo Turra fez um. Olha! E o Basílio também. Por isso o Paulo Turra não veio com o Filipão. Exatamente. Péssimas lembranças. E aí as finais daquela Mercosul não precisa nem falar, né? Meu pai mesmo, eu achei que ele fosse infartar ali em 2000, né? Porque 2-0 pro Vasco no primeiro jogo, 1-0 Palmeiras e o jogo de desempate, aquele 4-3 Vasco e Palmeiras. Depois o Vasco tá perdendo por 3-0 e já era o Titio Joel, né? O já técnico do Vasco da Gama. Tio lá não, papai. Papai Ali Joel. pai. Lá no Parque Antártica. Mas esse Bayer Leverkusen tem um pacto também, viu, malandro? Amigão, acabou lá. Já a no gente último fala. lance, pô, aí não, né? Chega, né? Vai brincando. Então é isso, pessoal. Poucos jogos aí oficiais na história do confronto entre Galo e Penharol. O que eu fui foi o aniversário do Atlético com o show do Mil e Uma Noites. E um time maravilhoso, um jogo que não valia porcaria nenhuma e quase virou uma batalha campal à noite no Mineirão, hein, Breno Galante? Te lembras? Rapaz, me lembro bem porque nesse jogo eu fui com meu pai, quem foi de carona com a gente foi o nosso amigo Dudu Grafite, Dudu Galo Doido, né? Fomos juntos para assistir esse jogo, naquela expectativa, né? De uma grande festa, né? Aniversário do Atlético, vai ser uma goleada, vai ser um amistoso tranquilo, vai nessa, né? Quando as coisas vão ser tranquilas num jogo como esse, né? Eu vou dizer para vocês, semana que vem eu tô esperando o Atlético vai enfrentar o que não enfrentou contra o Rosário, né? Porque não ter a torcida lá na Argentina foi fundamental para a vitória do Atlético, vou ser bem sincero com vocês. O que essa torcida fez do lado de fora, não sei se vocês ficaram sabendo, teve briga entre a torcida e a polícia do lado de fora depois do jogo, né? Porque eles ficaram todos em volta do estádio. O Atlético não teve essa pressão lá, mas a gente sabe que lá no Uruguai vai haver essa pressão. Então eu estou aí imaginando uma guerra dentro de campo, espero dentro de campo, mas o Milito já demonstrou que esse time do Atlético é um time frio, né? É um time que sabe lidar com as adversidades, né? Um time experiente, e a gente espera que possa ter um bom comportamento lá. É um jogo que vale muito pro Penharol, né? Se ele tá querendo ainda pensar em classificação, tem que vencer o Atlético lá na próxima terça-feira, né? Jogo que tá marcado para 7 da noite, né? Mas a decisão dele é em casa com o Rosário contra o Rosário no último jogo. Esse vai ser o confronto, porque agora o Penharol tem quantos pontos? 6, né? E o Rosário tem 4. Mesmo o Rosário ganhando do Caracas, ele vai jogar contra o Rosário em casa. A decisão é contra o Rosário. Dia 28, 7 da noite também. A decisão para ser o primeiro geral, né? Não, pro Atlético, né? Eu tô falando do Penharol, no caso do grupo Penharol, que ganhou só de 1-0 do Caracas. E o pior é o Rosário, que nem ganhou. Não. Empatou com o Caracas. Né? Exatamente, numa eventualidade, né, do Atlético bater o Penharol, que é o que se espera, vai ter esse duelo final, mesmo o Rosário vencido na Venezuela, o Penharol ainda dependerá só das próprias forças, né? Sim. Para poder passar para a próxima fase da Copa Libertadores. Ô Rafa, para a gente fechar, por falar no dia 28, Atlético e Bragantino pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, a CBF acabou de confirmar alteração do horário. Partida passou das 6:30 da noite para as 9 horas da noite. Então, Atlético e Bragantino, dia 25, fora de casa, lá em Bragança Paulista, não é mais 6:30, agora será 9 horas da noite, ajuste de grade da detentora dos direitos. Mais um jogo sábado, 9 da noite. A gente adora essa palavra. Horário gostoso, né?
coisa natural. Já né? sai da transmissão e vai direto pra balada. Vai pra balada. No meu caso, eu vou dormir, né? Com essa gripe infernal que eu tô, a única coisa que eu faço. Você tem que melhorar, né, meu amigo? Nossa, mas não, fé em Deus, né? É fé em Quando eu Deus, tomando é. antibiótico do tamanho de uma bala, de uma bateria antiaérea, não é possível, né? Mas já melhorou. Vá, fé em Deus, Gilmar, fé em Deus. Mas, cara, é assim. O que é bom, né? Sábado, 9 da noite, eles fazem pra encher linguiça na grade da televisão, mas É, na pra boa, grade. Mas lá em Bragança, né? Você vai fazer o quê? literalmente, né? Você vai fazer linguiça em Bragança Paulista, verdade, né? gente. Ou tomar energético, né? Muita coisa pra fazer. Mas o horário é muito não. ruim, né? Pô, é difícil demais. Ninguém gosta desse horário. Não, esse horário ninguém gosta. Sábado, 9 horas da noite. E isso tá acontecendo com o Atlético desde o ano passado, desde a temporada passada. Olha quantos jogos a gente Direto. fez na arena às 9 da noite. Muitos, mas a maioria deles. O bom é que tá perto de São Paulo Rafa, ali, né? Dimara. Oi? Fala, Bruno. Ô, Breno. Tem dois detalhes nisso, né? Primeiro, porque o Edivaldo me dá essa notícia, eu não sabia, quase infarto aqui, né, rapaz? Por quê? Eu vi que você quase Porque derrubou eu vou ficar hospedado. Não, rapaz, eu vou ficar hospedado em São Paulo. Eu vou de carro pra Bragança. E a volta, cara, uma coisa é você voltar às 8 horas, 9 horas da noite. Outra coisa é você voltar de madrugada na estrada, não dá, né? não. Isso é bem ruim, né? E vamos ter que enfrentar isso, porque o meu voo tudo é em Congonhas. Agora, outro detalhe que eu já falei aqui uma vez o Atlético não se incomoda muito com o jogo sábado quando ele é mandante, né? Porque como mandante ele ganha R$500 mil por ser mandante no sábado. Nesse horário da noite. Não sabia não. A CBF paga para o mandante do sábado à noite R$500 mil a mais para ele poder aceitar jogar nesse horário. Então, porque eu já tinha conversado com o presidente do Atlético, essa questão de que o atleta estava sendo muito prejudicado com o horário. E aí o presidente me comentou, olha, a situação financeira nossa, a gente não pode ficar escolhendo, nós ganhamos um bônus aí de R$500 mil por partida para jogar no sábado à noite, nós temos que aceitar, pelo momento que a gente vive financeiro. Gente, não então é sabia isso, mesmo. essa é a questão, né?